noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma quarta-feira que estamos aqui reunidos para ter esse momento, né? Um encontro em família, mesmo à distância. Quero convidar todos a se sentirem muito bem-vindos ao nosso encontro, que se sintam à vontade para participar com a gente pelo chat, interagindo, se vocês quiserem abrir o microfone em algum momento para contar alguma coisa para a gente, algum testemunho, ou até mesmo, né, compartilhar seus pedidos de oração, se sintam à vontade. Se vocês se sentirem à vontade também para participar com a gente com as câmeras ligadas, a gente vai gostar bastante. E a gente tem as nossas redes sociais, se vocês quiserem seguir a gente, eu vou estar colocando aqui no chat para vocês agora. A gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso Facebook, temos o YouTube. Todas essas redes vocês podem estar compartilhando com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com a sua família, para eles estarem seguindo a gente está sempre postando alguns conteúdos legais lá, para vocês compartilharem no feed de vocês também, para alcançar outras pessoas. Quem sabe é algo que vai ajudar alguém. Nós temos o nosso canal no YouTube, que vocês podem estar olhando, então, os nossos últimos encontros. Se vocês acharem que seria legal aquele encontro para alguma outra pessoa, vocês podem estar compartilhando também. Temos o nosso site para vocês estarem dando uma visitinha e conhecendo um pouco mais quem somos, o que fazemos. E também nós temos o nosso WhatsApp, caso vocês queiram entrar em contato com a gente, se sintam à vontade para estar participando, para estar mandando seus pedidos. Se vocês precisarem de ajuda, a gente vai fazer o possível para ajudar vocês. Caso vocês queiram conversar com alguém específico, a gente vai estar direcionando. Se sintam à vontade para participar junto com a gente. Dando início, então, ao nosso encontro, nessa última semana eu tenho escutado uma canção do grupo Bethel, que ela é em inglês, o nome dela é You Know Me, e a tradução para o português seria Você Me Conhece. E ela é uma canção muito bonita, me traz uma paz muito grande, e pensando nela, ela me leva ao Salmo 139, que ela foi baseada, né? No Salmo 139, desculpa. Nele está escrito assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me queres pela frente, pela trás e põe a sua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do seu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E eu vou ler até aqui. Eu queria passar para vocês, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus está com a gente o tempo todo. Deus sabe quem a gente é. Deus sabe quem é a gente nos nossos momentos bons e nos nossos momentos ruins. Deus sabe até mesmo mais do que a gente mesmo. Então, que a gente possa estar com essa palavra ao longo da nossa semana, lembrando sempre que isso possa trazer um fortalecimento, porque apesar de sermos tão falhos, Deus está com a gente o tempo todo, Ele conhece a gente e ama a gente. Então, que a gente possa estar meditando nisso ao longo da semana, e que essa palavra possa trazer para vocês um conforto também. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com pura e
vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. O que dizer, o que fazer quando mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com seu olho venha-nos e com teu corpo vem nos batizar. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor, em nossas vidas. Espírito Santo, seja bem-vindo em cada casa, em cada pessoa que está assistindo, Senhor, este culto online, Senhor. Que o Senhor possa tocar em cada coração, em cada vida. Que o Senhor possa curar a enfermidade. Que o Senhor possa fazer milagres, Senhor, em nossas vidas. Glória a Deus. Faz de novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nossas vidas. Seja bem-vindo em nossos corações. Meu orgulho tirou do jardim. Tua humildade
jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse o que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirá de sua boca, te abençoar. Obrigada pelo convite. Também rever o pastor Carlos Eduardo, meu mestre, né? Sempre meu mestre, foi meu professor de antropologia. Muito bom, para mim é uma honra muito grande estar com vocês, estar com todos, né, que estão aqui nessa noite, para a gente conversar um pouquinho, né? Falar de coisa boa. E quando a gente pensa em coisas boas, Jesus sempre tem que estar inserido dentro desse contexto daquilo que é bom, né? E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês essa noite, a gente compartilhar algumas informações com base em um texto da palavra, né, da Bíblia, que está em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 19. Eu vou ler alguns versículos aqui com vocês, tá bom? Diz assim: E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo, então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E eu gosto muito dessa passagem quando eu olho para a Bíblia, porque um homem como João Batista, que foi chamado desde antes do seu nascimento, ele foi anunciado pelo profeta Isaías como aquele que viria diante do Senhor, como aquele que viria na frente para anunciar o caminho do Senhor. E ninguém conheceu a Jesus tão de perto quanto ele, né? A história nos diz que quando Maria foi visitar Isabel, Isabel já estava gestante de João Batista, e a criança saltou no ventre da mãe pela presença de Jesus ali na casa dele, né? Estando ali junto com ele. E ele foi, então, criado no deserto, anunciando esse rei, esse Messias que viria, até o dia em que ele tem um encontro com Jesus Cristo. Jesus chega para ele e diz assim: olha, João, eu quero que você me batize. E João ainda questiona e diz: mestre, mas eu que deveria ser batizado, Senhor, por ti. E Jesus diz: é necessário para que se cumpra toda a justiça. E João Batista, então ele batiza, né? Por isso Batista, de batismo, ele batiza Jesus ali naquelas águas do Rio Jordão, e naquele momento a Bíblia fala para nós que o Espírito desceu sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Jesus no formato
de uma pomba, a manifestação do Senhor ali, da Trindade, e ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Então, João Batista, ele batizou Jesus. João Batista, ele ouviu a voz que declarou nitidamente quem era Jesus, e ele também viu a manifestação do Espírito sobre Jesus no formato de uma pomba. E daí a gente fica pensando, poxa, uma pessoa que teve uma experiência tão grande com Jesus assim, vai ser aquele seguidor que nunca vai deixar Jesus por nada nessa vida, nunca vai ter dúvida de nada nessa vida, simplesmente Jesus demonstrou de uma forma tão eficaz que é vivo e que está ali e que é o Filho de Deus. E a gente vai observar João Batista declarando ou atribuindo toda a glória a Jesus, aquele a quem ele anunciava, tanto que os seus discípulos vão dizer para ele, ó, aquele Jesus lá, ele anda fazendo milagre. Daí João Batista falou, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, a pregação de João Batista, toda a sua fala, todo o seu discurso, era um discurso de atribuição de glória a Jesus, aquele para quem ele nasceu para anunciar, quem ele nasceu para servir. E a gente se encanta com esse João Batista, a gente se encanta com essa segurança desse homem, que firmeza, que fé que esse homem tem em acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Até que ele vai falar vai fazer uma acusação contra Herodes, e então ele vai ser preso, e no momento em que ele foi preso, ele começa a sofrer alguns sintomas igual ao de muitas pessoas que vivenciaram esse tempo de pandemia, que também ficaram presos, né? Porque todo enclausuramento vai mexer com a nossa mente. Então, o enclausuramento, primeiro ele vai atingir a nossa mente, para depois atingir diretamente o nosso corpo. Nós começamos a adoecer aqui e depois começamos a sentir esse reflexo no próprio corpo. E com João Batista não foi diferente. De uma vez que ele era livre, apesar que ele vivia nos desertos, mas ele era livre. E mesmo no deserto podemos ser livres. Por quê? Porque o que comanda é aqui. Então, independente do lugar onde nós estivermos, nós precisamos estar bem e trabalhar a nossa mente para entender para que nós fomos chamados. Qual é o nosso desígnio, como diz o Mike Murdock, né? Qual é o nosso desígnio? Então, nós temos essa compreensão de que temos um chamado, de que temos uma tarefa, né? Um propósito para ser realizado. Mas, de repente, quando nos vemos enclausurados, esse processo na nossa mente ele começa a ter uma certa modificação. E nós temos uma liberdade, né, uma opção de nós termos pensamentos que libertem a nossa imaginação ou nos prendam, porque nós temos a opção de focar num futuro ou estarmos presos a um passado. E João, ele talvez criou uma expectativa muito grande, eu não sei qual foi o motivo, mas de repente, quando ele se vê preso, ele está lá, provavelmente, na cela, e alguns dos seus discípulos vão para visitá-lo, e ele chama os seus discípulos e ele faz uma pergunta dolorosa para se ouvir, porque ele vai chamar os seus discípulos e ele vai dizer assim, olha, eu tenho uma missão para vocês, eu quero que vocês vão até onde Jesus está e vocês façam uma pergunta para ele. E os discípulos vão até Jesus, e quando chegam lá, olha, João Batista mandou-nos perguntar a ti, tu és mesmo Cristo? Ou nós devemos esperar outros? Dá para acreditar que esse João Batista é o mesmo que anunciava antes? Dá para acreditar que esse João Batista que nasceu dentro desse propósito,
É o mesmo João Batista que está agora questionando se Jesus Cristo é o Cristo, se Jesus é o Cristo, é o Messias, ou se ele devia esperar outro. Olha que situação. E isso me fez refletir diante de muitas situações de pacientes que atendi durante esse tempo de pandemia, porque as pessoas, dentro de uma crise, a gente tem a opção, porque o nosso cérebro ele vai liberar para a gente um poder tão grande para enfrentarmos a crise nesses momentos difíceis, mas a gente precisa descobrir isso, a gente precisa entender que a gente tem isso. Não é só na crise da pandemia, seja a crise que for. De repente você tem uma vida programada, você sabe o que vai acontecer. Aí o mundo desmorona. E dentro desse desmoronamento, até a pessoa descobrir que existe esse poder de enfrentamento de crise, e eu acredito sim que primeiro isso vem de Deus, mas nós temos em nós um livre-arbítrio para acessar isso dentro da gente, né? E muitas pessoas não fazem uso disso, não tomam uma atitude de mudar a situação. E muitas pessoas dentro dessa crise agora da pandemia se veem frustradas, se veem sem uma esperança, porque ouviu uma mensagem de que o mundo vai acabar e se prende nisso, foca nas coisas negativas, foca naquilo, no enclausuramento, foca nas prisões que o estão segurando dentro de casa. Igualzinho aconteceu com o João. E daí nós nos questionamos, aonde está Deus diante de tantas mortes? És tu mesmo o Messias ou nós devemos esperar outro? És tu mesmo quem vai libertar os países desse vírus ou nós devemos esperar outro? E eu gostaria que você pensasse nessa noite, nessa reflexão, das experiências que você já teve com ele. Ele com certeza já te mostrou quem ele é. Porque ele nunca vai nos deixar sem respostas. Nunca. E quando nós estamos muito presos ao passado ou ao futuro, nós tendemos a cair num processo depressivo ou numa síndrome do pânico, porque vivemos ansiando pelo futuro e queremos muito o futuro e nos apressamos e não vivemos o dia de hoje. E eu entendo, gente, quando eu leio na Bíblia, quando Jesus chega para conversar com Marta e Maria, porque Lázaro já havia falecido, e Jesus chega para conversar com Marta e Maria, eu vejo Marta na mesma situação de João. É a mesma situação para mim. Porque quando Jesus chega para ela, ela vai correndo ao encontro de Jesus e diz assim: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa é a palavra que ela vai falar para Jesus. Porque elas haviam mandado um mensageiro para Jesus e Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Como é que vai explicar isso? Agora ele chega 4 dias depois, Lázaro já está morto e ele simplesmente, foi ele quem disse que a enfermidade não era para a morte. Só que Marta vai conversar com Jesus numa condicional do passado. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Aí ela fala para Jesus assim: eu sei, na ressurreição do último dia. Vocês percebem como Marta está oscilando entre passado e entre futuro? Toda vez que eu tento achar respostas para a minha crise, para o momento de crise, no passado ou no futuro, eu vou provocar ou depressão, ou eu vou me afundar em uma tristeza por algo que eu não vivi direito, por algo que não aconteceu como eu queria que fosse, ou eu vou para o futuro criar uma ansiedade numa perspectiva de algo que talvez esteja muito longe, porque ela fala para Jesus na ressurreição do último dia, né? E daí Jesus dá uma resposta para Marta, e ele diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo hoje. Então, nós devemos focar no dia de hoje.
É por isso que nós devemos viver o dia de hoje, porque Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Então, eu não critico Marta, porque eu vejo Marta na mesma situação de João Batista. Vocês percebem isso também? Ela está frustrada, porque ela esperava algo da parte de Jesus que não aconteceu no momento que ela queria. E João manda fazer essa pergunta para Jesus, né? És tu mesmo o Cristo ou devemos esperar outro? Aí a parte que eu acho mais fantástica é que quando eles chegam para Jesus e fazem essa pergunta, aí a Bíblia diz, no versículo 21 que nós lemos, Jesus não responde eles primeiro. Jesus curou muitos de enfermidades e males. Jesus se vira, né, e começa a curar, né? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Aí Jesus fez com que os sentidos deles fossem aguçados, ou seja, eu estimulo a visão de vocês para que vocês tenham certeza naquilo que vocês vão falar. Não vai ser apenas o que vocês ouviram, mas vai ser o que vocês viram. É aquilo que Jó falou, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo, os meus olhos te veem, eu te conheço. Então Jesus se faz conhecer para os discípulos de João. Aí ele vai virar para ele vira para eles e diz assim, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Quando eu leio essa parte, o que tendes visto e ouvido, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. Quando eu leio essa parte, me dá uma impressão, gente, que Jesus está mandando uma mensagem, se é que eu posso chamar de mensagem embutida, ou uma mensagem subliminar para João, como alguém que está dizendo assim, João, você não viu lá no batismo, João? Você não viu? O Espírito descendo sobre mim no formato de uma pomba. Ô, João, você não ouviu, João, que o Pai disse, esse é o meu Filho amado, e em quem eu me comprazo? João, os teus olhos viram, os teus ouvidos ouviram. Aconteceu também o processo da sinestesia, né? Você me batizou, você usou o teu corpo. Então, João, como que você não aprendeu isso ainda? Eu não sei qual é teu estilo de aprendizagem, João. Se ele é auditivo, se ele é visual, se ele é sinestésico, mas você usou todos os estilos ali e você não percebeu que eu sou o Cristo. Então, essa mensagem que Jesus fala, vão e falem para João que vocês viram e ouviram, porque no momento em que os discípulos chegassem a João, talvez João se lembrasse do que tinha visto e do que tinha ouvido no Jordão. E muitas vezes Jesus faz isso com a gente, estimulando os nossos olhos, estimulando os nossos ouvidos, para que a gente esteja atento ao que está acontecendo à nossa volta. Então, quando nós olhamos para descobrir quem é Jesus e o que fazer em épocas de enclausuramento, para nós que estamos aqui, né, meditando na palavra do Senhor, é buscar respostas dentro dela. Por quê? Porque a Bíblia ela nos traz inúmeras promessas para tempos de crise. E em muitas vezes nós vamos encontrar Jesus dizendo para os seus discípulos, não temas que eu estou contigo, não temas que eu sou o teu Deus, não temas que eu te ajudo, e algumas vezes ele vai se manifestar dizendo, não temas, sou eu. Esse sou eu de Jesus é tão forte, gente, que quando ele usa isso dizendo, eu sou, para aqueles homens que foram prender ele no jardim, eles caem, né? A Bíblia diz que eles caem no chão. Como é forte esse eu sou do Senhor, né? E esse eu sou, ele falou para Marta. E esse eu sou, ele manifestou a João. E esse eu sou, ele manifesta na minha
e na tua vida. É por isso que ele manda a gente observar, e eu tenho exercitado muito isso de uns anos para cá, observar a natureza. Vocês querem preservar uma mente sã? Vão criar neurônios. Como que se cria neurônios? Fazendo coisas novas. Então, vão observar a natureza, observem os pássaros, observem os lírios nos campos. Eu moro aqui na região do centro de Almirante Tamandaré, e nós somos, eu digo que eu sou, me permitam, tá? Eu faço aniversário em fevereiro, e no mês de fevereiro os campos estão cheios de lírios brancos. É o meu presente que o Senhor me traz todos os anos no meu aniversário. Algum presente Ele traz para você também. É importante que você veja e que você ouça, através do que Ele já fez na tua vida, que Ele verdadeiramente é o Cristo, e que não precisa você esperar outro. Tá bom, gente? Então, olha, um abraço para vocês, porque a história do João não terminou ali, né? Nós sabemos e vamos olhar lá no Apocalipse uma série de promessas para aqueles que vencerem, e a maior delas, que eu acredito, é o fato de estar com Jesus, né? Dominando as nações, o domínio sobre as nações, lá do ladinho do trono, ao lado de Jesus Cristo. Nós estaremos lá e eu tenho certeza que nós vamos encontrar João lá também. Ok, pessoal? Então, um abraço para vocês, tudo de bom, e foi muito bom estar aqui com vocês. Eu vou passar a palavra para o Ivan, desculpem, eu não sei se eu devo orar, eu não sei, não perguntei isso. Lucilé, por favor, ore por todos nós. Todos nós aqui estamos em casa com as nossas famílias, e a gente sempre no final faz essa oração pedindo a bênção sobre aqueles que aqui estão, para que as suas famílias sejam alcançadas pela graça de Deus. Tá bom, então vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, na tua presença nós estamos, porque tu és verdadeiramente o Cristo. E nós, Senhor, cremos e participamos, Senhor, das tuas maravilhas, seja através das nossas vidas ou das pessoas que nos cercam, ou até mesmo da natureza que o Senhor criou, e nós temos o privilégio de observar. Senhor, quantas pessoas se encontram como João Batista ou como Marta, presos em suas frustrações, achando, Senhor, que o Senhor demorou, achando que o Senhor foi incapaz de fazer algo, mas Tu és aquele que está no comando da nossa vida, Tu és aquele que tem cuidado de nós, e eu dou graças a Ti por estas famílias que, junto comigo, clamam a Ti nesta noite, porque Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como declarou Pedro, é essa certeza que nós temos na nossa vida, de que Tu és poderoso para fazer, como a Tua filha leu, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera, Senhor, nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, abençoa. Onde precisa abrir uma porta, abre uma porta. Onde tem alguém enfermo, Senhor, Tu és o mesmo que nós lemos essa noite e que curou muitos enfermos. Pai, no nome de Jesus, nos conta, Senhor, com os salvos do grande dia, que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida e que no grande dia do Senhor sejamos participantes da bodas do Cordeiro, Pai. No nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por tudo, principalmente por esse momento, no Teu nome. Amém.